Olá, caros alunos. Agora vamos ver um dos assuntos mais importantes nas linguagens de programação. Nós não poderíamos estudar programação imperativa sem trabalharmos com os vetores, tá? Então, primeiramente, o que são vetores, né? Vetor, também chamado de array ou arranjo, é uma maneira de armazenar vários dados numa mesma variável, através do uso de índices numéricos, tá? Os vetores, eles são chamados também de tipos homogêneos, e isso estamos falando do C, tá? Pois devem sempre conter dados do mesmo tipo de variável. Então, se eu tenho um vetor int, ele só vai receber valores inteiros. Se eu tenho um vetor char, ele vai receber somente caracteres, ok? A declaração dos vetores é de maneira semelhante à declaração de variável. Como é que você declara uma variável? O tipo e o nome, é isso? Só que no vetor tem uma diferença. É que depois do nome da variável, tem que ser informado a quantidade de elementos que esse vetor vai ter, tá? Como foi dito no início. O vetor ele pode armazenar vários dados, tá? Vários dados do mesmo tipo. Só que eu tenho que dizer primeiro quantos espaçozinhos, vamos dizer, quantos espaços eu quero ter suficientes para armazenar, ok? Então eles são usados para armazenar grandes quantidades de informação em um tipo de variável, para facilitar a manipulação desses dados. Imagine o seguinte, que você queira trabalhar com 50 números inteiros, tá? A forma de você trabalhar. A forma mais complicada seria você criar 50 variáveis de números inteiros. E a outra forma seria você criar um vetor de 50 posições, tá? De 50 espaçozinhos, vamos dizer assim, gavetinhas, né? Vamos agora declarar um vetor de números inteiros, chamado v de 5 posições. Então a sintaxe para isso, int v e entre colchetes a quantidade de gavetinhas de espaços, tá? A quantidade de elementos que esse vetor vai ter. É assim que se declara um vetor em C, ok? Então, é importante saber que a quantidade de elementos de um vetor não pode ser alterada depois que ele for declarado. Então, veja bem, quando você tem um vetor, estamos falando de vetores simples, tá? Quando você declara um vetor e já declara o seu tamanho, esse tamanho não pode ser mudado. Você não pode diminuir a quantidade de elementos, nem pode aumentar, tá? Professor, mas eu não vou encher ele todo. Não tem problema. Os outros espaços que você não preencher vão ficar lá vazios, mas você não pode aumentar ou diminuir o vetor, a não ser, que é um assunto que nós não abordamos nesse curso, o uso de ponteiros, tá? Que é uma coisa um pouco mais avançada do C e não é o foco do nosso curso dominar o C, e sim dominar a programação imperativa, tá? Então, quando você usa ponteiros, você pode redimensionar vetores, tá? Mas no caso de um vetor simples, de um vetor comum, ele não pode ser redimensionado. Então, e a gente também pode, nesse caso, essa primeira declaração, eu declarei um vetor com 5 posições inteiras, mas não defini valor para eles, tá? Para essas 5 posições. Mas se eu quiser, eu já posso inicializar um vetor com 5 posições, beleza? Então, com valores. Então, a declaração de um vetor já com valores se faz dessa forma. A mesma coisa que a gente viu antes, tá? O tipo do vetor, o nome, as posições e aqui entre chaves eu já defino quais são os valores, ok? Para fazer referência a um valor de um elemento contido em um vetor, usamos a notação vetor e aqui é um índice numérico, certo? Cada caixinha dessa, cada posição de vetor dessa corresponde a um índice numérico, certo?
tanto serve para obter como para definir o valor de um elemento específico, dada a sua posição, certo? Então, quando eu indico o índice do vetor, tanto eu posso dizer qual valor vai ocupar esse índice, como eu posso mostrar qual o valor que está nesse índice. Tanto usar um printf quanto um scanf, vamos dizer assim, tá? Ou definir um valor para ele. Então, vale ressaltar que o primeiro índice de um vetor na linguagem C é zero. Então, veja bem, se aquele vetor que foi declarado tem 5 posições, a primeira posição vai valer zero, tá? E as outras posições subsequentes só vai acrescentando um, tá? Ou seja, a nossa variável de vetor declarada, aquela variável que eu declarei já com 5 valores, terá o valor 12 na posição zero, 34 na posição 1, 54 na posição 2 e assim por diante, tá? Desta forma, os índices desse vetor vão de 0 a 4. Se você contar nos dedos a partir de 0, vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Vão dar 5 posições, ok? Abaixo uma pequena demonstração do uso de vetores. O que é que eu vou fazer aqui? Eu criei um vetor, tá? Aqui é uma atribuição, por exemplo, eu posso dizer que agora o valor da posição zero desse vetor vai ser 3. Aqui eu estou atribuindo a uma variável um valor que está na posição 2 do vetor, ou seja, que está na terceira posição. Lembre-se que o vetor ele começa de zero. Então, se é o vetor que está com o índice 2, ele é o vetor da terceira posição, tá? Os vetores também podem ser manipulados, está errado aqui, através de estruturas de repetição. Tá? Vamos ver aqui um exemplo, né? Declarei aquele vetor de 5 posições. Eu vou declarar um contador, tá? Geralmente a gente coloca um i de índice. Então, exemplo de uma interação com array. Vou usar um for, já que eu sei o tamanho do vetor, né? E começando em 1, e menor do que 5 e mais. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou imprimir o primeiro vetor até o último. Veja bem, vocês notam que está tendo um erro aqui, tá? Eu já fiz dessa forma para que vocês notem. Veja bem, aqui eu vou fazer 5 laços, tá? Ele vai começar de 1 a 5. Acontece que o primeiro índice do vetor, ele é zero. Então, o que é que vai acontecer? Se o i inicializa em 1, aqui, quando ele mostrar o primeiro valor, ele vai mostrar o valor da posição 2, que é o valor de 1. 0, 1, 2, 3, 4. O que é que vai acontecer quando ele chegar em 5? Vai dar um erro de execução. Por quê? Porque não existe posição 5. Aqui só existe posição 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então eu fiz o código dessa maneira exatamente para chamar a atenção de vocês. Se vocês declararem o primeiro índice como 1, aqui o índice para você percorrer o vetor inteiro vai ter que ser i menos 1, tá? Sempre vai ter que ser i menos 1. Se vocês declararem o contador começando de 0, aí sim a posição aqui pode ficar só aí, tá? Mas a interação é essa, você sempre faz referência à posição do vetor para trabalhar com ela, ok? Bom, vamos fazer alguns exemplos com vetores, tá? Deixa eu abrir aqui o meu nosso dev, vou tirar aqui isso que eu estava fazendo. Por exemplo, eu, vamos colocar uma coisinha um pouco mais complicada que a gente não viu. Eu quero digitar 5 valores, ok? Quero digitar 5 valores e quero tirar a média aritmética desses valores, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, criar um vetor de valor com 5 posições, certo? Eu não sei quais são os valores, já vou colocar agora. Vou criar um contador, certo? Primeira coisa que eu quero receber os valores, tá?
Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar uma estrutura de repetição de for i igual. Vou começar do zero, que é melhor, tá? Já que eu vou utilizar esse índice como sendo o índice de vetor. I menor que 5. Por que I menor que 5? Porque o I ele só pode ir até 4, tá? Que eu tenho o vetor de posição, ok? E o incremento, I mais mais, ele vai de 1 em 1. Abro aqui a estrutura. O que é que eu vou fazer agora? Printf, printf, digite o, vou colocar um $d aqui, valor. Ou seja, digite o, colocar um Ozinho aqui, valor. Ok, aqui eu vou receber, aqui eu vou colocar uma expressão e mais um. Vocês vão ver o porquê. Porque quando começar o primeiro vai aparecer, digita o primeiro valor, tá? Scanf, eu quero números inteiros, tá? E a variável e comercial, p valor i. Então o que é que eu estou dizendo? Que esse scanf aqui vai gravar nessa variável valor, nesse array aqui. Opa, deu alguma coisa no meu teclado aqui. Só um instante, pessoal. Uma coisa aqui, doideu o teclado. Ok, vamos lá. O teclado aqui deu uma endoidada, não sei porquê. Pronto, então eu vou pegar o primeiro valor, né? Deixa eu voltar aqui. Acabei apagando tudo aqui. Tá aqui de novo, scanf, scanf, $d, vai receber o inteiro, né? E vai guardar em v valor i. Ok, beleza. Então vamos lá. Então eu fiz aqui a estruturazinha de for. Então toda vez ele vai recebendo um valor, tá? Pronto. Fiz isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer, mostrar os valores que foram digitados, né? Vou, ao invés de só jogar o array na tela, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra estruturazinha aqui, né? For i igual a zero, i menor que 5, i mais, faço outra estrutura e boto aqui um printf. O, o, o valor é. E aqui eu boto um barra N, né? Para ele pular a linha. E aqui eu vou dizer o que? Vou dizer v valor i. V valor i. Primeiramente eu vou mostrar i mais um. V valor i. Tranquilo. Vamos lá ver se isso funciona. Eu acho que sim. Vou postar aqui. Dá um F11. Vamos ver se ele gera algum erro. Pelo jeito não. Digita o primeiro valor, 35. Digita o segundo valor, 54. Digita o terceiro valor, 65. Digita o quarto valor, 87. Digite o quinto valor, 96. Beleza? Então, recebi. Mas qual é a intenção do meu código?
é ele mostrar a média aritmética, né? Por questão de legibilidade, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Posso fazer um float média, tá? Que aí você fica, e aqui eu posso criar int i e valor em uma soma, tá? Aqui eu posso dizer que soma, ou senão eu já posso indicar lá, que já que a soma vai ser. Beleza, meu teclado tinha dado outra, troquei de teclado aqui. Então, o que é que eu quero? Eu quero fazer a média, né? Então, primeiro, aqui, eu vou pegar os valores e somá-los todos, tá? Posso, inclusive, fazer o seguinte. Eu vou, na verdade, inicializar já a soma como zero, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Soma vai ser igual a soma mais p valor i, beleza? Pronto. Então, isso aqui ele vai colocar tudo na variável soma, tá? Aí, pessoal, você não podia ter feito isso aqui logo não? Podia, mas por uma questão didática eu vou separando das coisas que eu fiz. A primeira coisa foi ler as variáveis, tá? E a segunda coisa foi fazer a soma dela. Agora eu vou fazer o seguinte, média vai ser igual a soma dividido por 5, beleza? E agora eu vou mostrar isso na tela. Printf, a média dos valores digitados é porcentagem, ponto 2f, beleza? Fecho aqui, e aqui eu vou dizer o que? Média, certo? Vamos ver se essa bagaça funciona. Opa, já teve um... Ah, faltou aqui um ponto e vírgula. Aqui também está faltando um ponto e vírgula. F11. Beleza, digita o primeiro valor, 45. Segundo valor, 32. Terceiro, colocando os valores aqui, viu, galera? A média dos valores digitados é 60. Beleza? Então, um trabalhinho que a gente fez com vetores, tá? Como é que a gente trabalha com vetores, beleza? Vamos voltar lá para nossa aplicação, para a nossa apresentação. Bom, e agora a gente vai trabalhar com outra coisa chamada strings. Lembre-se que quem já programa sabe que string pode ser um tipo de dado, tá? No C, o string ele não foi criado como sendo um tipo de dado primitivo. No C, o string ele é uma instância de um vetor, tá? É uma cadeia de caracteres. Então, assim, é como se numa variável implicitamente eu criasse um vetor e fizesse um vetor de char dentro dela, tá? Então, a linguagem C, ela não possui um tipo para strings ou cadeia de caracteres. Por isso, nós usamos um vetor de char para representar uma string. Trata-se de um conjunto finito de caracteres com um marcador final /0, tá? Então, toda vez que você define um vetor de caracteres, tá? Um string, você tem que determinar a quantidade de espaços que vai ser utilizada, só que você tem que ter a noção de que o espaço disponível para guardar caracteres vai ser o espaço declarado menos um. Por quê? Porque ele sempre vai usar o último espaço para esse caractere de finalização, tá? Que é o /0. Isso já é implícito, já é automático. Os caracteres contidos na string serão caracteres da tabela ASCII. Para quem não sabe, a tabela ASCII é uma tabela de padronização da informática, American Standard, de caracteres padrões do mercado, né? E baseados no latim, vamos dizer assim, né? Não tem todos os caracteres do mundo inteiro, né? Mas são caracteres da língua latina
tá? E você tem caracteres de controle, que eles não são imprimíveis, vamos dizer assim, e alguns caracteres gráficos. Então, quem tiver interesse pode pesquisar tabela ASCII. E cada caractere ele tem um código, tá? Para definir e inicializar uma cadeia de caracteres, ou seja, um string, podemos fazer da seguinte forma: criar uma variável do tipo caractere como um vetor de 20 posições. Aqui, se você notar, eu tenho quantas posições vão ser ocupadas? Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9 e a 10ª posição vai ser o barra zero, que é o indicador de fim de string, tá? Então, das 20 posições que eu colocar, eu só vou usar 10. Então, funciona da mesma forma que um vetor, tá? Para eu receber uma string, eu tenho que primeiro definir quantos caracteres eu vou receber. Então, por exemplo, se eu criar uma variável do tipo nome, eu tenho que definir um tamanho que seja suficiente para pegar um nome, tá? Então, assim nós temos um vetor com até 20 caracteres. Como precisaremos definir o final da string com barra zero, teremos 19 caracteres possíveis de conteúdo válido, ok? Cadeias de caracteres são vetores, como vimos, e podemos acessar uma determinada posição para alterar o seu valor, certo? Então, por exemplo, naquela variável de saudação, eu quero que o vetor com índice 9, ou seja, o vetor da 10ª posição, fique com o caractere 2, tá? Então, eu posso alterar valores dessa string simplesmente acessando o índice dessa string, como a gente viu aqui em vetores, tá? Para mostrar e ler uma cadeia de caracteres usando os comandos printf e scanf, nós usamos esse formato aqui. A máscara, ou seja, o caractere de controle que nós usamos para mostrar uma string é o porcentagem S de string, tá? A gente usa porcentagem D para o inteiro, porcentagem F para float, porcentagem C para char e para string a gente utiliza porcentagem S, ok? E a mesma coisa o scanf. Para que você escaneie um string, você utiliza o scanf e coloca e coloca o valor dele nessa variável saudação, tá? Então, nós temos algumas funções de manipulação de strings que elas são pré-definidas, não necessita que você implemente, mas você poderia implementar se quisesse, tá? Ele tem uma biblioteca com algumas funções com várias funções de string, a gente vai ver somente algumas aqui, não precisa de todas. E essa biblioteca, ela é a string.h, que é um arquivo de cabeçalho, um arquivo header, né? Para fazer uso das funções, você deverá usar o include apropriado, que é aquele include que a gente faz no início do programa, só que dessa vez utilizando o string.h, né? Então, a seguir, vamos apresentar exemplos de várias funções para manipular strings. Um detalhe é que, como vimos, o string é um vetor de char. Logo, você mesmo poderia implementar cada uma dessas funções, tá? Quem tiver interesse em implementar uma função desse tipo, implemente suas próprias funções manipulando strings, mas que já existem algumas funções prontas. Então não adianta querer reinventar a roda, né? Por exemplo, eu mostrei para você que você pode fazer um scanf, né? Mas existe também essa função gets, que ela captura strings ao invés de scanf. É até mais fácil de usar, entendeu? Então faremos isto, pois a última scanf não captura cadeias complexas, com espaços, por exemplo, ou tabulações, tá? Então, por exemplo, o scanf, ele botou espaço aqui, mas ela pega espaço. Mas ele não pega, por exemplo, uma tabulação, entendeu? Que é considerado um caractere especial. Já o gets, ele pega isso aí, beleza? O funcionamento de gets é muito simples. Como é que você faz? Você cria primeiro o seu vetor, tá? Nome com 50 posições. Depois só precisa pegar o nome dele, gets nome.
Você não precisa botar máscara, não precisa colocar caractere de controle, certo? Então ele vai, tudo que ele pegar nessa string que você escrever, de no máximo 50 caracteres. Ah, professor, quer dizer que eu não posso escrever mais de 50? Pode. Só que, se você escreve mais de 50, ele só vai pegar 50, tá? Pronto. Para verificar o tamanho do string, tamanho será a quantidade de valores úteis na string, ou seja, tudo antes do barra zero, usamos a função stringlen, certo? Essa funçãozinha aí, ele pega o tamanho do seu vetor, o tamanho da sua string, beleza? O nome da função é a abreviação de string length e devolve o comprimento da string passada como parâmetro, ok? Vamos um exemplo. Aqui. Então, os inclui agora a string.h, tá? Abri a, a função principal, criei uma variável, um vetor e-mail com 100 posições, ok? E criei uma variável int no nome de tam. Então, printf informa o e-mail, gets e-mail, ele vai puxar vai ler essa variável, ok? E o tamanho vai ser stringlen e-mail. Então, printf, seu e-mail tem tantos caracteres, tá? Vamos testar isso aqui, vamos abrir aqui o devcpp e fazer essa implementação aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu crio um char e-mail 100 posições. Aqui eu já está usando, né? Tirar esses dois aqui que eu não estou usando. Int, tam, beleza. Aí aqui eu faço printf, digite o e-mail, ok? Opa. Aqui eu vou botar um barra n para ele pular a linha e gets e-mail, tá? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Printf, seu e-mail possui tantos caracteres. O que é que eu vou dizer aqui? Vou dizer o que é o nome da variável, eu esqueci. strlen e-mail. Ok, fecho aqui. Vamos lá. Ah, tô ponto e vírgula aqui. Vamos lá, digita o e-mail. Então aqui, este é um teste de e-mail. Dou enter, possui 25 caracteres. Tá? Veja bem, é interessante a função stringlen, porque ela vai contabilizar quantos strings e quantos caracteres eu tenho. Veja bem que eu tenho um vetor de 100 caracteres, mas ele não leva como é que se diz? Ele não leva em consideração aquelas posições que estão vazias, tá? Então, com isso eu posso saber exatamente o tamanho da minha string, beleza? E outra, posso fazer o seguinte, vamos fazer um testezinho aqui, e aí vamos complicar um pouquinho, né? Eu posso querer escrever esse e-mail ao contrário, né? O que é que eu faço aqui? Vamos criar um contador i, tá? Eu posso fazer o seguinte, for i igual a stringlen e-mail, vai receber o e-mail inteiro, tá? Ou seja, ele vai receber o que? O tamanho de 25, né? E o i
o i chegando maior que zero, tá? Porque ele vai do 25 à posição 1, 0, só que dessa vez ele vai ter um decremento, tá? Abro aqui o for. O que é que eu vou colocar? Printf. Vou colocar aqui um char, né? Um char, vírgula. O que é que eu vou colocar aqui? E-mail e menos um. O que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir esse e-mail de trás para frente, tá? Fecho aqui. Vamos ver se tem alguma coisa faltando. F11. Opa, que ele deu erro aí. For token. Ah, fechar o parênteses aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Teste de e-mail. Opa, é ele aqui. Ele é ao contrário. Beleza? Então, só para mostrar como o string ele é um vetor. Eu posso trabalhar com ele da mesma forma. Certo? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Beleza, coloquei. Eu posso ter algumas funções predefinidas. Uma outra função que eu posso utilizar é a string cat, que é o quê? Quando eu quero fazer concatenação de duas strings, tá? Posso usar essa função aqui, string cat. A função string cat é usada para concatenar a string fonte na string destino, ok? Por exemplo, um programa que receba o nome e o sobrenome do usuário em campos separados e unifica os valores no mesmo campo. Então, eu tenho aqui um pequeno fonte que eu fiz, né? Que eu recebo um caractere nome, sobrenome. Aqui ele vai ler as variáveis, certo? Gets nome, sobrenome. E aqui ele faz o seguinte: string cat nome, sobrenome, tá? Então ele manda imprimir o nome completo da pessoa, nome e sobrenome. E esse get, ele é a mesma coisa do gets, só que ele pega um caractere só. Ele é muito utilizado, além de você ler um caractere que você digitar no teclado, ele também serve para dar uma pausa no programa, tá? No caso aqui não precisaria porque nós temos a implementação do dev mais o CPP e ele mesmo dá pausa sozinho quando você termina, tá? Então, só que acontece o seguinte, se eu executar esse código do jeito que ele está, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o nome e o sobrenome, juntar os dois sem separar, ok? E o que é que acontece? Vai ficar, por exemplo, meu nome é Randrick Palmeira, vai ficar Randrick Palmeira tudo junto, com uma palavra só. Não é interessante, né? Então a gente usa, na programação, a gente usa subterfúgios, vamos dizer assim, né? Então, no caso em questão, não é interessante que as palavras fiquem separadas, ok? Então, o que é que eu faço? Aí eu fiz naquela string cat, no lugar da string cat, eu boto primeiro, eu faço uma concatenação nome com a variável, com o espaço em branco, né? Depois eu faço um string cat, nome com sobrenome. Então, voltando aqui, o que é que aconteceu? Veja bem que o string cat, ele junta as duas strings na primeira string declarada. Então, no caso aqui, o que foi que aconteceu? Nome, que seria, no meu caso, seria Handrick, ele pegou o valor que está em sobrenome e jogou dentro de nome, juntou com nome, tá? Então, nome passa a ser Handrick Palmeira tudo junto. Nesse caso aqui, quando eu faço isso, a variável nome recebe um espaço em branco. Então vai ficar nome, espaço em branco, tudo junto. Depois eu faço novamente a concatenação colocando nome, que é o que agora? Nome, espaço em branco, opa, nome, espaço em branco, e agora o sobrenome. Então vai ficar Randrick, espaço, Palmeira. Subterfúgios, né? Então printf, tab, a mesma coisa, beleza. E nós temos também criadas funções matemáticas, que a gente pode usar em diversas aplicações matemáticas dentro do C, tá?
Aqui, assim, eu não vou entrar com detalhes, mas aqui está bem claro. Por exemplo, se eu quiser fazer uma potência, tá? Uma potência de um número elevado a outro número. Então, primeiro é a base, depois o expoente. Aqui eu tenho raiz quadrada, tá? De um número. Então, eu posso dizer qual é a raiz quadrada desse argumento aqui. Seno, log, logaritmos, cosseno, arcosseno e assim por diante, tá? Várias funções matemáticas, não são só essas talvez sejam as mais utilizadas, ok? Mas é muito simples, eu coloco aqui um inteiro, pode ser um inteiro, um float, o que for, tá? Aqui ele recebe, inclusive ele está mostrando aqui, ele recebe um double, que é um número maior do que até o float, tá? E assim por diante. Então eu posso usar várias funções matemáticas, beleza? Então a linguagem C oferece suporte a várias funções matemáticas prontas, mas para utilizar essas funções prontas, eu preciso incluir essa biblioteca aqui, a math, tá? Math.h. Naquele include que a gente faz, basta colocar math.h, você utiliza funções matemáticas, beleza? Então ela aqui mostra algumas funções matemáticas para serem utilizadas, ok? Então, pessoal, veja bem, nós chegamos ao fim da parte de linguagens do paradigma procedural ou paradigma imperativo, tá? Que é o paradigma mais longo que se tem, por quê? Porque o paradigma imperativo ele não acabou, tá? Ele não é um paradigma que você nunca vai usar porque ele é antigo. Não, paradigma imperativo até hoje ele é utilizado. Só que a gente vai notar que de agora em diante que os outros paradigmas são mudanças que foram feitas nessa forma de programar para facilitar principalmente o trabalho colaborativo, tá? Uma das grandes mudanças do paradigma imperativo é o paradigma de orientação a objeto, que é o próximo paradigma que a gente vai estudar. Mas dentro da orientação a objeto, você ainda possui paradigma imperativo, porque cada objeto ele vai ter que ter estruturas de dados que são sequências de comandos. Quando a gente diz que um programa ele tem paradigma imperativo, significa que ele está usando somente essa forma de programar, ou seja, só sequências de comandos, tá? E modularização, como é a questão das funções. Mas, por exemplo, a gente vai ver que na orientação a objeto, você cria objetos, tá? Com interfaces, com atributos e métodos, ou seja, uma nova forma de você arrumar o seu código para poder resolver os problemas que você quer resolver. Mas que o paradigma imperativo está lá. Lá, por exemplo, você vai ver a linguagem Java, para orientação a objeto, você vai ter if, você vai ter for, você vai ter while, você vai ter vetores, tá? Então, tudo isso que a gente viu aqui, a gente vai ver, continuar a ver nas outras linguagens de programação. A única coisa que vai mudar é a filosofia, é o modo de se pensar. Ao invés de eu criar programas estruturados dessa forma, com uma sequência de comandos para resolver alguma coisa, eu vou até melhorar isso. Eu vou criar pequenos outros subsistemas, como a gente viu aqui na questão de funções, mas eu vou definir essas funções. Eu não vou ter acesso, por exemplo, a essas funções, porque eu vou criar pacotes e que eu só preciso utilizar aquilo que é necessário e assim por diante. Mas o paradigma imperativo sempre vai existir, por quê? Porque ele foi o primeiro paradigma criado e todos os outros paradigmas vêm dele, tá? De uma forma ou de outra diferente ou tal, mas você sempre vai estar lidando com essas estruturas que a gente viu aqui, estruturas de repetição, estruturas de condição, vetores, criação de variáveis e assim por diante, beleza? Então, pessoal, próxima aula a gente já começa o paradigma de orientação a objeto. Um forte abraço a todos.